Deus abençoe você e toda a sua linda família. Ore junto comigo. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Por favor, nos cubra com o sangue de Jesus. Cubra toda a nossa família. Tudo que nos diz respeito. Nos revista com a armadura completa de Deus. Que o Senhor Jesus possa ir adiante de nós, sendo o nosso general de guerra, nos conduzindo em bom tempo e em bom termo para a vitória. Abre os olhos do nosso entendimento, aumenta o nosso discernimento espiritual para compreendermos as maravilhas que estão contidas na palavra do nosso Deus. Abençoa cada família que está comprometida com esse propósito. Abençoa cada intercessor. Senhor, visita, aumentando a graça, a força e o favor. Renova cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Estamos chegando ao final dos 7 propósitos de 7 dias. Esse é o primeiro dia do nosso último propósito. Para todos vocês que foram fiéis em participar de cada um dos estudos, eu tenho certeza absoluta que as sementes poderosas da palavra de Deus estão dentro de você. O Espírito Santo está regando, está fazendo com que elas cresçam e no tempo certo você terá uma colheita abundante e farta. Para você que perdeu alguns dos estudos, vá lá, todos eles estão gravados. Assista e preste atenção, aplicando na sua vida, na sua rotina, os princípios bíblicos aqui ensinados. Para você ter uma vida transformada, você precisa ter uma mentalidade transformada. Você precisa usar o aprendizado que está sendo entregue aqui para você. Sem mais demoras, nós estamos concluindo os 5 princípios bíblicos do uso do dinheiro. Semente para o semeador é quando o próprio Deus coloca em nossas mãos as sementes, aguardando que nós devolvemos a eles essas sementes. Pão para comer é a porção do dinheiro que nós usamos para manter a nossa família, o nosso custo de vida. Tivemos vários estudos lhe incentivando a colocar em ordem os seus ganhos, saber quais são os seus gastos, fazer com que os seus gastos sejam menores do que os seus ganhos, colocar nome, destino, propósito para cada dinheiro, fazer uma administração na qual você preste contas do que você usa ao nosso Deus. O terceiro uso do dinheiro é fazer a multiplicação através da semeadura. É sobre este que nós vamos falar neste estudo, sobre semear e colher. O quarto uso do dinheiro é aumentar os frutos da justiça através de usar bem o dinheiro. O quinto uso do dinheiro é através da generosidade, é através do dar, é através do ofertar. O conceito da semeadura e colheita é um princípio espiritual muito poderoso, desde que nós sigamos as orientações de Deus. É também um princípio natural do mundo material. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29, Jesus está ensinando aos seus discípulos, Jesus está ensinando a todos nós, através de uma parábola sobre o princípio da semeadura. Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então continua dormindo e se levantando noite e dia, enquanto a semente germina, cresce e aumenta. Embora o homem não saiba como, a terra produz, agindo sozinha, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Mas logo que o grão fica maduro e pronto, imediatamente ele envia os ceifeiros e lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Em 2 Coríntios 9, no versículo 6, também encontramos sobre o princípio da semeadura e colheita. Aquele que semeia pouco e com má vontade, também colherá pouco e com má vontade.
E aquele que semeia com fartura para que alguém seja abençoado, também colherá fartamente com bênçãos. O princípio da semeadura e da colheita, ele funciona diferente do princípio da generosidade e dos frutos de justiça. No princípio da generosidade, você oferta sem estar esperando retorno. Você dá e oferta porque Deus lhe deu uma natureza para dar e ofertar. Você é filho de um pai que é generoso e que todos os dias ele derrama na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que possui uma natureza generosa e que está lhe chamando todos os dias a partilhar com outras pessoas do seu pão, do seu conhecimento, daquilo que lhe pertence. O próprio Deus, na cultura do povo dele, orientou para todos os fazendeiros, ao fazerem uma plantação na época da colheita, sempre deixar algo lá para que os pobres pudessem vir e pegar aquilo que foi deixado para eles de propósito. Deus sempre soube que os pobres estariam ali e eles precisavam de ser cuidados, de ser assistidos. Deus orientou para que os seus filhos sempre providenciassem uma parte da colheita e deixassem essa parte lá propositalmente para que os pobres tivessem alimento. No princípio da semeadura e da colheita existe uma expectativa de retorno. Você está fazendo um trabalho, você vai fazer esse trabalho de forma específica, visualizando alcançar na época da colheita um bom retorno. Um retorno que seja uma paga pelo seu trabalho. No estudo de hoje, eu quero trazer para você a realidade do mundo natural. Um fazendeiro, ele separa uma porção da terra, uma parte, um limite da sua terra, com um propósito específico de fazer uma semeadura. Aquele fazendeiro, para ter uma colheita, ele estudou a qualidade da terra, ele verificou qual tipo de semente estaria bem para aquela terra que ele possui. De acordo com esse estudo, ele vai separar as sementes, ele vai preparar a terra, ele vai arar a terra, ele vai tirar as pedras da terra, ele vai fazer o preparo de modo as sementes serem colocadas de forma intencional. Ele sabe, inclusive, a distância que cada semente tem que ter uma da outra. Ele quer, naquele espaço de terra que ele disponibilizou para a semeadura, ter a maior colheita possível. Vai plantar as sementes, em seguida ele vai ficar olhando, vai fertilizar a terra, vai regar a terra, irrigar a terra. À medida que as plantas estiverem nascendo, ele vai colocar nutrientes específicos para que elas tenham um melhor e maior crescimento. Aquele fazendeiro trabalha na sua plantação todos os dias. Ele vigia a plantação dia e noite. Caso tenha muita chuva, ele tem que encontrar uma maneira de fazer com que a terra seque, para que não fique alagado e não mate as sementes de tanta água. Caso tenha pouca chuva, ele tem que aumentar a irrigação. Ele faz cercados ao redor daquela terra para impedir que os animais invadam e comam aqueles pequenos brotos. Ele também vigia os pássaros que muitas vezes vêm e destrói a plantação antes mesmo dela chegar na idade adulta. Aquele fazendeiro, ele está o tempo inteiro atento ao que está acontecendo naquela terra, naquele espaço que ele tirou para fazer uma semeadura. O fazendeiro, ele sabe que ele não é responsável pelo tanto que a planta vai crescer. Ele tem a parte de preparar a terra, a parte de adubar a terra, a parte de fertilizar a terra e de trazer nutrientes para as plantas.
Entretanto, ele sabe que quem dá de fato o crescimento é Deus. O crescimento é o trabalho de Deus. Identificar que chegou no ponto máximo de crescimento e que é tempo de fazer a colheita é o trabalho do fazendeiro. Na época da colheita, ele se certifica de ter colhido o máximo, de ter removido daquela plantação toda a colheita. O trabalho de semeadura e colheita é um trabalho que demanda dedicação da parte do fazendeiro. Fazendeiros mais experientes conseguem dividir várias áreas da terra para, enquanto numa está sendo semeado, a outra já está sendo colhida, a outra já está a meio termo. O ano inteiro ele está colhendo e semeando, e ele está sempre tendo colheitas. Fazendeiros experientes sabem que não podem plantar mais do que eles têm condição de tomar conta. Não adianta plantar em vastas regiões se eles não têm uma equipe adequada para fiscalizar cada uma dessas plantações. Eles precisam ter a expertise de plantar exatamente proporcional ao que eles vão poder cuidar com a sua equipe. O fazendeiro vai separar em várias porções a sua colheita. Uma parte da colheita vai virar dinheiro. Desse dinheiro, uma parte vai voltar para o semeador, para o nosso Deus. A outra parte vai ser para o consumo do fazendeiro. A outra parte vai ser para adquirir as sementes da próxima semeadura. A outra parte vai ser guardado para investir em um outro negócio que vai gerar mais dinheiro. Todos esses princípios do mundo natural nós utilizamos para o reino espiritual. No processo de semeadura e colheita, utilizando os princípios espirituais através do dinheiro, Deus colocará uma abundância de dinheiro em nossas mãos para que possamos fazer uma semeadura financeira. Fazer uma semeadura financeira assemelha-se à semeadura da fazenda. Nós precisamos escolher qual terra nós vamos fazer a semeadura. Nós precisamos escolher qual semente nós vamos utilizar naquela semeadura. Nós precisamos dedicar tempo para orar, para guerrear, para afastar os corvos, para afastar os ladrões, para afastar o mal, para afastar a dúvida. Nós precisamos semear aquilo que nós estamos dispostos a vigiar, aquilo que nós estamos dispostos a observar, noite e dia, o crescimento, aquilo que nós estamos dispostos a ficar aguardando em estado de oração, em estado de vigilância. Deus dá o crescimento. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra está mexendo com você. Ela precisa lhe confrontar. Ela precisa fazer com que você reveja tudo que você sabia e tudo que você tinha aprendido até hoje sobre semeadura e colheita. Eu quero que você deseje fazer uma semeadura com fartura, com alegria, para ter uma colheita generosa. Se você também deseja isso para a sua vida, se comprometa escrevendo nos comentários: semearei com generosidade e alegria, vigiarei e tomarei conta da minha semeadura para ter uma colheita farta e abundante. Por agora, eu vou orar por você para selar o que a gente já aprendeu até aqui e volte amanhã para aprofundarmos como vamos aplicar na prática esse princípio. Espírito Santo de Deus, aprender a tua palavra na íntegra, através do Senhor, do teu conhecimento, através da tua explanação, faz com que todos nós saiamos do erro, do engano
Precisamos escolher a terra, precisamos escolher as sementes, precisamos semear com responsabilidade, precisamos tomar conta da nossa semeadura através de oração, intercessão e até de batalhas espirituais, espantando o inimigo, espantando aqueles que querem comer a nossa semeadura. Nós precisamos, inclusive, ter uma expectativa maravilhosa da nossa colheita, orar por uma colheita abundante e farta. Tudo isso é bem diferente do que nós tínhamos aprendido até aqui. Por favor, aprofunda esse conhecimento dentro de nós, nos ajuda a usar no nosso dia a dia, nos ajuda a usar nas nossas vidas os princípios espirituais que vão trazer diferença, que vão modificar a nossa maneira de existir, que vão, inclusive, modificar a maneira das pessoas que estão ao nosso redor, que vão se alimentar dessa semeadura. Queremos aprender mais e mais. Queremos que tudo isso brote dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e principalmente que o Senhor nos mande sementes, que o Senhor nos mande uma verba extra, específica, para que possamos utilizar essa verba e fazer uma semeadura de acordo com os teus princípios. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, cada um do que está orando por si, pela sua vida financeira, pela vida financeira da sua família. Que todas essas famílias sejam saradas no seu aprendizado, sarados na utilização dos princípios bíblicos financeiros com responsabilidade. Que eles sejam alargados, que eles sejam estimulados a orar, a guerrear, batalhar, até rever toda a sua família vivendo completamente livre das dívidas e utilizando os recursos de Deus para ampliar o reino de Deus. Que o Senhor ajude todos que estão vendendo a fazer as melhores vendas. Ajude todos que estão comprando a comprar da melhor forma. Que o teu povo aprenda a comprar e a vender debaixo das orientações divinas. Colocamos aqui os que estão precisando de trabalho, aqueles que estão precisando de oportunidades, que o Senhor envie do norte, do sul, do leste, do oeste, ideias criativas e todas as oportunidades que vão ser bem utilizadas pelo teu povo para a manutenção e crescimento do teu povo. Lembre sempre que você é abençoadíssimo, nasceu para abençoar outros. Deixe o seu legal como forma de gratidão. Convide outras pessoas para aprender junto conosco a utilizar bem os princípios financeiros e volte amanhã para aprendermos mais ainda sobre o princípio espiritual da semeadura e da colheita.